Bom dia, na paz do Senhor. Hoje estou aqui para iniciar essa live um pouquinho mais tarde. Agora, o mês que vem, vou estar trocando o horário da live por volta das 8 horas da manhã, se Deus quiser. Mas vamos já iniciando, vamos fazer uma oração para que o Senhor fale através da sua palavra e nos traga clareza, um pouquinho mais do conhecimento da palavra dele, das instruções que vêm dele, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesta manhã, então. Senhor, em teu nome, Jesus, eu te agradeço, te glorifico por este dia, pelo teu sustento, Pai, pela vida, pelo ar que podemos respirar, o qual o Senhor nos concede todos os dias, Pai, esta oportunidade de nos levantarmos. Ó Senhor, que a tua presença, ela nos direcione, que o teu Espírito Santo nos guie o nosso pensar, o nosso agir, os nossos passos, Pai, que possamos ser direcionados pelo teu Espírito. Senhor, que os nossos ouvidos se abram para entender aquilo que tu queres falar, aquilo que tu tens preparado aos nossos corações, porque a tua palavra, ela é fiel, a tua palavra, Senhor, ela fala conosco. Por isso eu te peço, nos dá entendimento, sabedoria que vem de ti. Glória, honra e louvor ao teu nome nesta manhã. Eu te peço que toque aos corações, aqueles que irão assistir a live juntamente aqui comigo e aqueles que irão assistir depois. Que o Senhor possa alcançar a todos, abençoando, dando o que cada um tem te pedido, conforme suas necessidades, Senhor. Eu peço do teu favor, da tua graça, porque nós necessitamos da tua graça todos os dias. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor nos concede graça, misericórdia, todos os dias. Eu quero citar, então, fazer uma citação do livro de Provérbios, do capítulo 16, do versículo 32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Bom, estou iniciando essa live que ela tem um tema abrangente, né? É emoção versus razão. Então eu trago aqui um pouquinho, uma reflexão no conhecimento, conforme nos orienta a palavra de Deus. Aqui no livro de Provérbios, o qual nós lemos, no capítulo 16, do versículo 32, vai nos falar de uma importância do ser humano controlar o seu espírito, controlar, né, no caso, as suas emoções, controlar a si mesmo. Aqui fala, no caso, do espírito humano. E nós encontramos vários versículos na Bíblia onde vai nos falar a respeito de emoções, a respeito de nós termos um controle. Por exemplo, no livro de Filipenses 4, 6 ao 7, vai nos falar lá sobre a ansiedade. Uma instrução de Deus para a nossa vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E quão difícil é, às vezes, nós seguirmos as instruções de Deus. Por isso que a palavra do Senhor, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa meditação, de nós lembrar aquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra. Porque o Senhor nos fala orientações para o nosso bem, para que nós venhamos ter paz no nosso coração. Um pouquinho do nariz entupido nesta manhã, né? Mas vamos lá. Bom, a Bíblia, ela vai sempre, falar a respeito de todas as coisas que ela fala, mas sobre a razão e as emoções, faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano, e a Bíblia, ela orienta o quê? A nós termos um domínio próprio, a nós termos um controle das nossas emoções. E para isso nós precisamos, nos conhecer a palavra de Deus, e através da oração nós temos, uma intimidade maior com o Senhor, mas também nós temos aquele momento de reflexão, aquele momento de nós abrir o nosso coração para o Senhor, falar para Deus aquilo que está lá dentro do nosso coração, contar para o Senhor aquilo que nos aflige, que aflige nossa alma. Quantas vezes nós vimos na palavra de Deus, lá no livro de Salmos? Nós vimos muitos salmos, onde o salmista ali abria o coração para o Senhor. Falava as situações nas quais ele estava passando, as dificuldades que ele passava. E ele declarava confiança em Deus, e ele pedia o auxílio de Deus, ele pedia o socorro de Deus, ali em situações específicas, ele apresentava diante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, para nós apresentar a Deus, devemos sim apresentar a Deus os nossos problemas, assim, especificamente, por aquilo que você está passando, por uma dificuldade a qual você se encontra. Apresente ao Senhor com detalhes. Conte ao Senhor o que você está sentindo dentro do seu coração. Fale com Deus, peça a orientação de Deus, porque aí você vai sentir aquela paz no seu coração. É uma paz que o Senhor te concede, uma paz que excede todo entendimento, porque você vai estar obedecendo a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele é Deus de providência, Ele é Deus que está pronto para nos escutar. Ele é Deus que está prontinho ali para nos ouvir. Ele tem os seus ouvidos inclinados e através da oração, no nome de Jesus, nós chegamos na presença de Deus. O nosso mediador é Cristo Jesus. Através do nome dele, chegamos a Deus. Podemos ser ouvidos por Deus. Quão maravilhosa essa confiança no Senhor. Tenha essa fé no seu coração, essa confiança, porque a palavra do Pai, ela é a verdade.
o que eu coloquei aqui, ó, tempo para Deus e para si mesmo. Então é importante nós meditar na palavra de Deus, é importante nós orar, é importante, né, nós se cuidar, nós temos, né, um cuidado conforme nos orienta a palavra de Deus, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então temos que cuidar do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso espiritual. Então é um conjunto para que as coisas elas andem bem na nossa vida. Nós precisamos receber esse ensinamento de Deus, ter uma clareza da palavra do Senhor no nosso coração e colocar em prática aquilo que Deus nos orienta. Aí nós vamos ver uma diferença na nossa vida. Aí nós vamos ver que sim, o Senhor nos deixou muitas coisas valiosas na sua palavra, qual nós podemos abrir o nosso coração e aprender com Ele todos os dias. Porque lá no livro de Mateus 11:29 vai nos dizer a palavra do Senhor: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então talvez você se encontre cansado, oprimido, sobrecarregado, às vezes com tantas coisas ali lhe afligindo o coração. Mas a palavra do Senhor nesta manhã para ti é esta: toma o jugo de Jesus, que Ele é suave. Aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração, e assim você encontrará descanso para a sua alma. A paz do Senhor no seu coração. Então a palavra do Senhor nos preenche, ela nos ensina, ela ali está pronta para nos lapidar quando nós deixamos, abrimos o nosso coração para o Senhor e dizemos: Senhor, hoje eu vou te escutar, hoje eu vou ouvir a tua palavra, hoje eu vou ler a tua palavra e vou fazer aquilo que a tua palavra me diz. Coisa boa quando nós damos a liberdade para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nos ensine, nos oriente, nos corrija, nos console. É bom porque não estamos sozinhos, você não está sozinho. A presença de Deus está com você. Porque o Senhor diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas enviarei um auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus. Glória seja o nome do Senhor. Um pouquinho de tosse aqui, desculpa. Então, né, falando agora sobre o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, o qual, né, o Senhor nos concede. Deixa eu citar aqui o livro de Gálatas, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oh, glória a Deus! Então é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós fortalecemos o nosso espiritual, buscamos a presença de Deus, nós vamos manifestar estas coisas, porque aí o nosso espírito, ele vai dominar a nossa carne, as nossas emoções, porque mesmo que nós tenhamos ali algo que é da carne, que é da alma, nós vamos ter ali uma fortaleza em Deus, um reforço de Deus, uma força da parte do Pai, para que nós venhamos andar corretamente, para que nós venhamos dominar, né? Não deixar as emoções ali nos guiar, mas deixar a palavra de Deus nos guiar, deixar o nosso entendimento, a nossa meditação ali. O que eu faço diante dessa situação, diante desse problema? Senhor, me orienta, me ensina, me ajuda a pensar, e você começa a refletir, você para pensar antes de fazer ou antes de reagir a alguma situação. Você vai buscar em Deus, você vai buscar no seu entendimento, que é de acordo com a palavra do Pai, para que você possa então fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. O que eu anotei aqui também, né? Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele veio em carne. Então ele conhece o ser humano, ele experimentou as emoções humanas. Ele não pecou. Ele ali, né, venceu o pecado por nós. Mas Jesus, ele veio em carne como ser humano, então ele nos entende melhor do que ninguém. O nosso Deus é o nosso Criador. Aquele que nos enxerga por dentro, que entende o nosso coração, que entende o nosso pensar. Aquele que sonda os corações no mais profundo. Às vezes o Senhor, né, que eu digo, quem não tem o conhecimento, que não busca, né, se conhecer, às vezes está um pouquinho travado nessa área, mas o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Imagina se nós vamos saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Não sabemos, né? Mas o Senhor sabe. Então o Senhor conhece todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, o Senhor conhece, o Senhor enxerga. Glória a Deus. Davi também é um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Se nós ver os salmos ali, que ele se expressava ao Senhor, ele abria o seu coração, ele expressava ali diante de Deus a sua situação, o que ele estava sentindo no momento, aflições, lutas, todas as coisas ali, ele se expressava para Deus. Quão lindo que é o livro de Salmos quando nós começamos a ler. Muitas vezes nós nos identificamos com alguma situação ou outra também que estamos passando, conseguimos ver ali no livro de Salmos. Esse salmista passou uma situação também assim, entregando a Deus, confiando a Deus.
Devemos confiar a Deus todas as situações da nossa vida, todas as nossas dificuldades, as nossas emoções, para que nós venhamos, cada vez mais ter um entendimento e sabedoria da parte de Deus. Eu quero citar outro versículo aqui que eu anotei, estou lendo aqui, que diz assim, é uma instrução de Deus para nós também. Vai falar no livro de Tiago 1,19, versículo 20, diz assim a palavra do Pai. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então aqui já vai nos dar uma instrução a respeito das nossas emoções também. Porque se nós tivermos em mente de sermos tardios para falar e tardios para nos irar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar antes de agir, nós vamos pensar antes de falar. Ou seja, quando nós pensamos, quando nós refletimos, nós vamos ter um domínio maior das nossas emoções. Nós vamos deixar o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo de Deus, se manifestar na nossa vida. Nós temos que buscar aquilo que é de Deus. Então o fruto do Espírito Santo de Deus nós temos que buscar. Nós temos ali que procurar, Senhor, eu quero isso na minha vida. Porque através do fruto do Espírito Santo de Deus ali, sendo manifesto na nossa vida, vai fazer uma diferença não somente na nossa vida, mas também na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, aonde nós estiver, nós vamos fazer uma diferença quando nós manifestamos os frutos do Espírito Santo, o qual nós já lemos aqui. Então há muitas orientações preciosas da palavra de Deus que nos ensinam no nosso dia a dia, nos ensinam em cada área da nossa vida. Nos diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7, diz assim: Por isso empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Olha o ensinamento da palavra do Senhor, nos orientando cada vez mais a nós nos empenhar. Quando temos fé, temos poder de Deus, temos virtude, temos ali quando tem virtude, conhecimento ele nos liberta, o conhecimento ele faz a diferença na nossa vida. O conhecimento, o domínio próprio. Então tudo é um conjunto, ali vai dizer ao domínio próprio a perseverança, perseverar, porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil nós termos um domínio, nós temos um controle, mas o Senhor nos manda perseverar. A perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Coisa linda a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Pai, porque ela nos traz muitas coisas preciosas para a nossa vida, a qual eu sempre digo assim, muitas pessoas não valorizam, mas tem lugares que valorizam tanto a palavra do Senhor, que por uma Bíblia, às vezes, quando recebe, ficam tão felizes. Ou às vezes gente pegando uma folha da Bíblia para ler. Lugares onde é proibido a palavra do Senhor entrar. Onde a palavra do Senhor ela é considerada praticamente para aqueles irmãos ali como um tesouro. E hoje, nos nossos dias, era para ser considerado assim, um tesouro, para que nós venhamos meditar, descobrir aquilo que vem de Deus, aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor nos fala. Porque muitos querem ouvir a voz de Deus, querem ouvir o Senhor falar, mas não querem ler a palavra. E aí como pode, eu te pergunto, como pode as pessoas quererem escutar a Deus, quererem ouvir a Deus, mas não quererem ler a palavra que Ele nos deixou? A importância de nós lermos a palavra do Senhor, de nós termos um entendimento, um conhecimento maior da parte de Deus. Oh, glória a Deus, é importante na nossa vida. É importante, como eu falei, que o Senhor nos orienta em cada área específica da nossa vida. O Senhor nos dá orientação, ensinamento. O Senhor fala conosco. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, os princípios de Deus em prática, é aí que nós vamos ver a diferença na nossa vida, ao nosso redor, na nossa família, em tudo aquilo que nós fizermos. Nós vamos ver a diferença. Nós vamos ver o favor de Deus, a mão de Deus estendida sobre a nossa vida. Então, hoje eu quero lhe incentivar, faça o seu devocional, leia a palavra do Senhor, busque entender aquilo que Deus fala. Ore a Deus, é um conjunto, é a oração, é o conhecimento, é a busca ali pela palavra de Deus no nosso coração e a partir disso, então, a prática da palavra de Deus, a instrução que o Senhor nos concede. Amém? Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos que estão assistindo esta live. Eu acho que é Igreja, Voz do Evangelho Pleno. Bom dia, que Deus abençoe. Web TV, estava assistindo, agora não sei se está assistindo, porque está trocando aqui, Parece 2, 1. Glória a Deus. Então eu quero ler mais um versículo no livro de 2 Timóteo 1, versículo 7. Nos diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então o Senhor, a palavra do Senhor ainda fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Deus não te deu espírito de medo, de covardia, para que você se encolha, para que você não tome uma atitude. Não, o Senhor te deu espírito de poder, espírito de ousadia, de amor, de equilíbrio, de moderação. Então te levanta hoje, toma uma atitude na tua vida, diante da tua situação, creia que o Senhor está contigo. Porque Deus, Ele nos conhece, Ele está conosco, Ele está presente em todos os lugares. Mas quando nós clamamos pela sua presença,
buscamos seguir aquilo que Ele nos diz, tenha certeza, o Senhor, Ele está ali nos ajudando. Que diz a palavra de Deus assim, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então nesta manhã, receba a ajuda de Deus, receba o fortalecimento de Deus, receba da graça de Deus, do conhecimento de Deus. Tito 2:11 ao 13, último versículo que eu vou ler com vocês aqui, que nos fala assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Com este versículo eu quero finalizar, porque verdadeiramente nós temos esse entendimento que a graça de Deus, ela se manifestou para nós. O Senhor nos concedeu favor. Ele estabeleceu um plano de salvação para a vida do homem, para a vida do ser humano. E isto é um tesouro incomparável para nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina a nós renunciar, a nós deixar de lado tudo aquilo que é uma impiedade, que é uma paixão mundana, que vai nos trazer prejuízo na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida física. O Senhor nos orienta a nós largarmos, a deixarmos de lado. E aí a gente pode entrar lá no livro de Gálatas e ver as obras da carne, ira, peleja, briga, dissensão, divisão. Tudo aquilo vai nos afastar de Deus. Então nós devemos renunciar a essas coisas e a viver de maneira como? Olha a orientação da palavra de Deus. De maneira sensata, de maneira racional, pensando ali, não, isso aqui que é o correto. De maneira justa, de maneira piedosa, nesta era presente. Então, enquanto nós aguardamos a esperança que todo cristão tem, de Jesus voltar, a manifestação do nosso Senhor, para que um dia nós possamos todos estar com Ele. Mas enquanto isso, nós vamos viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa, tendo a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta orientação de Deus preciosa para nós, para que venhamos viver uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida sensata na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração através desta palavra, através de tudo aqui que foi passado, do conhecimento da palavra de Deus. Que as nossas emoções, elas venham ser, sim, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Que o fruto do Espírito Santo de Deus se desenvolva em nós, que é o domínio próprio, e nós tenhamos essa capacidade concedida por Deus de nos dominar, de renunciar e de seguirmos de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Vamos orar ao Senhor então para finalizar esta live, pedindo o favor de Deus, pedindo entendimento, conhecimento, para que nós venhamos sim, termos uma atitude de fazer aquilo que é correto. Vamos pedir o favor de Deus nesta manhã então. Vamos pedir a graça de Deus, que nós precisamos dela. Oremos ao Senhor. Senhor, eu oro a Ti, Pai, pela minha vida, pela vida de todos aqueles que escutaram esta live, aqueles que irão escutar esta live. Que o Senhor nos capacite, Pai, a agir de acordo com a Tua palavra. Nos capacita cada vez mais a cuidarmos de nós, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Que nós venhamos sim, Pai, nós termos um domínio próprio, o fruto do Teu Espírito Santo. Que nós possamos gerenciar, Senhor, aquilo qual o Senhor nos concede, tem colocado na nossa mão. Nós temos discernimento da Tua parte, nós podemos ter um controle das nossas emoções, possamos andar sim, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Nos ajuda nesta caminhada, Pai. Nos fortalece, que o nosso espiritual esteja fortalecido, para que nós andemos em espírito e não andemos, Pai, de acordo com as paixões mundanas, de acordo com tantas coisas que nos afastam de Ti, que vêm da carne, mas que não vêm, Pai, do Teu Espírito Santo. Mas que possamos ter o nosso entendimento renovado, a capacitação que vem de Ti, para andar como o Senhor andou. Porque somos Teus discípulos, Senhor. Somos povo Teu, exclusivo, separado para Ti. Então, em nome de Jesus, eu te peço do Teu favor. Abençoa cada vida, a necessidade de cada um, que eu não conheço, mas o Senhor conhece, contempla e vê o que cada um te apresenta nesta manhã, o que cada um tem orado, clamado. Estende a Tua mão, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é Deus de poder, que faz prodígios, milagres, maravilhas, que faz a transformação na vida do ser humano. Transforma, Pai, encontra esta vida, Senhor. Tira qualquer coisa que não vem de Ti, desânimo, falta de força, falta de fé, desesperança. Arranca, Senhor, dos corações. Traga a luz da Tua palavra e o fortalecimento que vem de Ti. É o que eu te peço para esta vida. Renova as forças. Traga ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço crendo na Tua palavra e crendo que o Senhor já está conosco, com a Tua mão poderosa estendida sobre nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Jesus, pela Tua graça concedida a nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Desejo um final de semana abençoado. Que o Senhor esteja contigo, que você possa ter a paz de Deus no seu coração, os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, que você possa ter o cuidado de Deus sobre todas as áreas da sua vida.
Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê graça, te capacite cada vez mais para a glória do Senhor. Fica na paz do Senhor.